O sucesso da produção animal depende de dois alicerces: a qualidade da nutrição e os cuidados com a saúde animal. Durante a pandemia, apesar das dificuldades, o setor de saúde animal apresentou crescimento de 16,5% nas vendas e alcançou faturamento de 7 bilhões e meio de reais em 2020. Diante do aumento da demanda global por proteínas, os produtores reforçaram os cuidados com a alimentação e a saúde de seus animais. A maior proximidade entre as pessoas e os seus animais de companhia durante a pandemia estimulou um maior cuidado com a saúde e alimentação dos pets. O número de pets aumentou durante a pandemia e esse segmento de animais de companhia já representa 22% do consumo de produtos veterinários. Os produtos para ruminantes representam 51% das vendas do setor. Agora, os negócios começam a voltar à normalidade após a pandemia. E na parte industrial, a dificuldade na importação de insumos ainda é relatada por 67% das empresas de saúde animal. E 96% dos executivos das empresas do setor relatam aumento de custos nos insumos adquiridos no Brasil. São dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. O Sindan congrega 91 empresas, responsáveis por cerca de 90% do mercado brasileiro de medicamentos veterinários. No campo da nutrição animal e da indústria de rações e suplementos, a dinâmica e a diversidade são enormes. O segmento atende desde bovinos criados a pasto até os confinamentos. Também contribui na alimentação de suínos e aves de forma praticamente exclusiva. Houve grande evolução tecnológica e industrial nesse segmento em todo o país para atender às demandas do setor agropecuário. A emergência e o crescimento de novas atividades como a piscicultura, por exemplo, também têm sido atendidas. O mesmo ocorreu com o setor de pets, em pleno crescimento. O Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos, aves canoras e ornamentais do mundo. São 54 milhões de cães, 234 milhões de gatos, num total de 139 milhões de pets. O mercado pet já representa 0,36% do PIB brasileiro. Por ano, o faturamento da indústria de produtos para animais de estimação é da ordem de 25 bilhões de reais. O segmento da alimentação animal representa 74% desse total. No mundo, o maior mercado ainda são os Estados Unidos, com 40,2% dos 124 bilhões e 600 milhões de dólares totais. Atrás estão o Brasil e o Reino Unido, completando assim os 3 maiores mercados pet mundiais. Para tratar do tema da nutrição e da saúde animal no Brasil, o pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com Stefan Mihaliov, veterinário, presidente da Champion Saúde Animal, com 30 anos de experiência de carreira em cargos de liderança em empresas desse setor, no Brasil, na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa que trata da sustentabilidade da agropecuária brasileira. E na produção de proteínas, produção animal, nós caminhamos com 2 pernas que são fundamentais. Uma é a nutrição dos animais. Os animais têm que ser bem nutridos, bem alimentados. E por outro lado, nós temos que cuidar da saúde desses animais, tanto de forma preventiva, com vacinas, etc., mas também no dia a dia, né? Esse é um tema que ganhou uma escala enorme no Brasil, com muitas indústrias operando nessa área. Pouca gente conhece essa realidade, mas hoje nós temos o prazer de receber aqui o Stefan Mihaliov. Ele sabe tudo sobre essa temática. Tem uma carreira profissional extraordinária, vencedora nesse tema. Bem-vindo ao Brasil Verde, Stefan. Obrigado, um pouco de exagero, né, que eu sei tudo, mas vamos bater um bom papo hoje. Muito bom. Antes da gente começar já a entrar nesse tema de suplementos, de alimentação animal, que vale também para os pets, para os animais de estimação, tudo que nós vamos falar aqui, né?
Você podia contar um pouco para nós a sua carreira, quer dizer, como é que você chegou nesse campo? Qual é a sua formação? É uma história que já vinha da sua família ou não? Foi uma evolução dentro da sua vida? Bom, eu venho do meio urbano, mas eu optei por cursar medicina veterinária. Eu fiz na faculdade em Botucatu, que é parte da Unesp, e desde então praticamente não voltei mais para São Paulo capital, né? Tive esses 30 anos de carreira em diversas indústrias de saúde animal e de nutrição animal aqui no Brasil, e também tive a oportunidade de vivenciar outros mercados. Morei nos Estados Unidos, cuidei da América Latina, e também na Itália, ou seja, vivenciando um pouco o mercado europeu. Essa, resumidamente, é um pouco da minha história profissional até agora. Muito interessante. Então, você tem uma experiência no país, na América Latina, e de ter morado também nos Estados Unidos e na Europa. Agora, esse é um mercado de saúde animal, por exemplo, que cresce, né, todos os anos 15, 20%, né? Apesar da crise, ele continua crescendo. Isso tem a ver com o aumento da demanda em proteínas. O que o pessoal de saúde animal faz? O que essa indústria produz? Qual a importância dela para todos nós, não é? Você pode explicar um pouquinho? O Claro. nosso público é um público urbano, de cidades, não está familiarizado com essa realidade. Bom, é verdade que o mercado cresce 15 a 20% ao ano, mas é uma realidade do Brasil, né? Pela importância do Brasil no mercado mundial. O mercado mundial ele cresce bem mais lentamente, mas o Brasil ele acaba sendo ajudado pela sua própria competência em produzir alimentos em quantidade, em qualidade e podendo dessa forma ser competitivo e atender o mercado interno, que naturalmente já é uma demanda importante, mas principalmente o mercado externo, né, com um crescimento acelerado nas exportações de proteínas animais, seja carne de bovinos, de suínos, de aves, ou mesmo leite, ovos, enfim. O Brasil está inserido no mercado mundial de uma forma muito expressiva. E o mercado como um todo ele cresce pelo aumento da população, ele cresce pelo aumento da população urbana, ou seja, um êxodo rural que ocorre na maioria dos países, cresce pela melhoria do poder econômico, principalmente nos países em desenvolvimento, e cresce, em última análise, pela idade média das pessoas, ou seja, as pessoas vão tendo uma idade mais avançada, e isso, logicamente, aumenta o número de anos do consumo e o tipo de alimentos também se modifica um pouco pelas questões de hábitos relacionados a todos esses fatores que a gente falou agora. Isso pensando em animais de produção. Além disso, claro, tem um grande mercado de animais de companhia, que são os cães e gatos, né? Que são, a finalidade, evidentemente, não é consumo, e sim animais de companhia que cada vez mais compõem, em algumas situações até substituem, né, membros da família, com os filhos saindo de casa mais cedo, ou até famílias optando por não ter crianças, né? Muito interessante. E vamos falar um pouquinho da saúde animal, né? Isso essencialmente se deve a pesquisas, né? Pesquisas, grande parte feita em indústrias, em laboratórios privados, né? O que faz a saúde animal? Conta um pouco para as pessoas. Não é claro, elas têm às vezes um cachorro, um gato, sabe que na saúde dele tem que tomar umas vacinas, de vez em quando precisa chamar o veterinário, mas não é todo mundo que vai regularmente no veterinário. Já no caso de produção de bovinos, etc., o comportamento é outro, né? Esse setor de saúde animal está organizado, quem são as indústrias, o que eles fazem? Explica um pouco para nós aqui, resumidamente. Bom, as principais espécies animais, né, a gente pode começar explicando dessa forma, são aquelas espécies animais destinadas a produzir alimentos para o consumo humano, né? Então, sejam as vacas de leite, as galinhas que colocam ovos, ou os frangos, ou mesmo na carne bovina, né, com tantas opções aí de churrasco, carnes para cozinha, enfim, são os animais de produção. E a outra parcela são os animais domésticos para companhia, que aí entram os cães e os gatos, e entram inclusive os animais menores, né? Tem pessoas que têm cobaias em casa, que têm cavalos aí para uso no final de semana, enfim. Isso tudo compõe o mundo da saúde animal, ou seja, as espécies para as quais a saúde animal coloca seu foco através de investimentos em pesquisa. E lembrar que os animais, logicamente, que nem a gente, merecem o melhor tratamento, merece a melhor condição de bem-estar. Para isso, precisam
ser vacinados para manter a saúde em ordem preventivamente. Em alguns momentos precisam ser tratados, né, contra algumas doenças que possam aparecer, e a indústria de saúde animal é responsável pela pesquisa das vacinas, dos medicamentos, né, até de alguns produtos nutricionais que entram na saúde animal com o benefício de manter o animal mais saudável, seja para o convívio doméstico ou seja para garantir a produção de carne, leite e ovos de qualidade. Muito interessante. E hoje a nossa produção de vacinas é algo impressionante, da sofisticação desses laboratórios, né? Que competem, estão inclusive em condições de ajudar na produção de vacinas para os seres humanos, não é isso? É isso mesmo. Recentemente, inclusive, né, foi aprovado um projeto de lei que permite que os laboratórios de vacinas contra a febre aftosa, que é uma doença dos bovinos, né, que já está controlada há vários anos, mas o Brasil continua a vacinar, mas esses laboratórios têm uma sofisticação tão grande a nível de segurança biológica que permite, por exemplo, fabricar vacinas contra a Covid, né, caso o Brasil necessite de uma estrutura de produção ainda maior para poder atender a demanda e tudo isso feito dentro do país. Tamanha é a qualidade desses laboratórios, tamanha a segurança das instalações e as regras, as normas, né, do Ministério da Agricultura para a produção de vacinas para uso veterinário se assemelham e nada deixam a desejar às regras, normas e as instalações dos laboratórios que fabricam aqui ou no exterior vacinas também para o uso humano. Então, realmente, a gente está num estágio de produção de vacinas para uso veterinário tão bom quanto qualquer outro tipo de vacina para seres humanos. Inclusive, uma boa parte das vacinas para os seres humanos, elas nasceram de pesquisas a partir de vacinas veterinárias, né, que nasceram antes. O próprio coronavírus, né, que tanto se fala do Covid hoje, é uma enfermidade que já é conhecida e prevenida através de vacinas no meio veterinário há muito, muito tempo. Então, você que tem um cachorrinho em casa, certamente o seu filhote foi vacinado lá atrás contra coronavírus. Se hoje ele é vacinado anualmente com as vacinas que tradicionalmente se chama de V10, por exemplo, ou V8, uma das frações dessa vacina é a vacina de coronavírus, assim como outras espécies que também são vacinadas contra coronavírus. Vacinas de raiva, por exemplo, né, iniciaram na vacinação dos animais que poderiam ser transmissores de raiva, né, ou seja, o morcego, por exemplo, morder um animal e transmitir depois a raiva para o ser humano, e na sequência surgiram também as vacinas para seres humanos e as tecnologias, não vou dizer copiadas, mas seguindo a sequência do desenvolvimento tecnológico que nasce da veterinária na maioria das vezes. Nós temos situações análogas na produção de medicamentos, não é? Assim como para os seres humanos, cada vez medicamentos mais eficientes, né? Para cuidar, para tratar dos animais, que hoje são objeto de... Tem muitas fazendas que você chega, tem ultrassonografia, eles têm recursos até para acompanhar as fêmeas, não é? Éguas de muito valor. Quer dizer, hoje você tem estrutura para fazer os partos, tem estrutura de hospitais mesmo, etc. Né? Talvez uma última palavra, para depois a gente entrar um pouco na nutrição animal, sobre toda essa temática, né, dos cuidados, né, reprodutivos e também dos cuidados com enfermidades que acometem mesmo os nossos animais, como acometem a nós, né? Eu vou até aproveitar aqui, Evaristo, e falar um pouco sobre um grande mito que existe no meio, vamos dizer, urbano, que é a história do hormônio no frango, né? Isso é um mito, porque não existe, né? A realidade é que, primeiro, que seria impossível pensar em aplicar qualquer produto injetável em bilhões de frangos, né, que são produzidos. Segundo, não teria resultado nenhum, né, aplicar um hormônio num frango para que ele crescesse mais rápido, que é o que as pessoas imaginam, até porque o ciclo de produção do frango cada vez mais está curto. Hoje em dia, em 35 dias, a gente já pode ter um frango que é chamado de griller, né, que é o frango um pouco menor, ou o frango que a gente compra normalmente aí no comércio, é um frango de 42 dias desde o nascimento. Então, não teria nem tempo para ter feito, para vocês terem uma ideia como esses mitos se espalham, né? Então,
Às vezes a gente escuta até na classe médica recomendação para a criança, seja o garoto ou a garota, não comer frango, porque o frango que está presente no hormônio vai prejudicar o desenvolvimento reprodutivo dessa criança. Isso, desculpa o termo, mas é uma grande bobagem, mas que ainda hoje a gente escuta espalhada aí no mercado. Então tem grandes mitos. Os cuidados com animais, eles são regidos por regras internacionais e também aqui do Ministério da Agricultura, sempre visando a saúde e o bem-estar animal, para garantir, no caso dos alimentos, por exemplo, que eles cheguem à nossa casa, à nossa mesa, com total segurança para consumo. Então, os cuidados com os animais realmente é alguma coisa extremamente avançada, que a gente, às vezes, não tem ideia da complexidade por trás da indústria, da distribuição, né, para poder chegar esses produtos até a fazenda ou até a residência de quem tem um cão e um gato, e depois as orientações para o uso adequado, para que a finalidade desse medicamento, desta vacina, seja alcançada no seu máximo. E nisso daí o papel dos veterinários também é muito relevante, né? As pessoas ouvem vagamente falar dos veterinários, mas quem mora na cidade não conhece muito, talvez, né, essa profissão, né, que são os médicos dos animais, né, para muita gente é isso, né? Mas talvez encerrar com uma palavrinha ou algo que você acha importante dizer ainda sobre o sistema da saúde animal, tocando um pouco no trabalho dos veterinários e até na interação que eles têm com os laboratórios, a atualização que eles têm que ter permanente, né, de novos procedimentos, novas oportunidades, etc. Não, legal. De fato, né, a gente pensa em veterinário, diretamente a gente pensa naquele veterinário que trabalha numa clínica dentro da cidade, que atende cachorro, atende gato. Claro, é uma parte importante da profissão, mas o campo para o médico veterinário é muito mais amplo. Então, as fazendas de criação de gado, seja para gado de carne, né, ou gado de leite, sempre vai ter um veterinário responsável, não só pela parte reprodutiva, mas muitas vezes também para garantir a nutrição adequada dos animais, juntamente com o agrônomo, juntamente com o zootecnista. Vai também na indústria de alimentos, por exemplo, os frigoríficos todos, as indústrias de laticínio, obrigatoriamente tem que ter veterinários durante todo o funcionamento desta indústria, acompanhando passo a passo o processo de trabalho com a carne, por exemplo, com leite, para que lá na ponta, ou seja, esse produto tenha toda a qualidade. Então, a área de inspeção de alimentos é uma atribuição do médico veterinário. Para os ovos, para o leite, para as carnes, para o mel, para os peixes, ou seja, qualquer produto de origem animal, o médico veterinário está inserido em toda a cadeia. E, lógico, dentro da parte científica, nas universidades, dando aula, nas universidades fazendo pesquisa, nos centros de pesquisa, nos laboratórios de diagnóstico, enfim, é uma gama muito ampla de espaço que o veterinário ocupa, não simplesmente como oportunidade profissional, mas principalmente pela importância relacionada ao cuidado com os animais, à saúde pública e à segurança do alimento. Muito bom, muito esclarecedor o que você colocou. Acho que todo mundo vai ficar muito interessado nessa conversa. Agora, esses animais precisam comer. É claro que nós temos os ruminantes, né? Como as vacas, né? Os bois, as cabras, as ovelhas. São animais que têm vários estômagos, né? Eles comem a grama, vai para um estômago, para o outro, volta, ele rumina, é um caminho diferente das galinhas que já comem milho, comem ração diretamente, e até dos suínos que têm uma capacidade alimentar muito ampla, até parecida com a nossa, etc. Mas em tudo isso existe uma indústria hoje no Brasil fundamental que ou com suplementos, ou com complementos, ou com enriquecimento, ou com rações, trabalhando com confinamento, trabalhando, enfim, com leitõezinhos, para tudo nós temos hoje. Dê um panorama um pouco para nós, o que é hoje essa temática tão especial, tão fundamental da nutrição animal, que é a qualidade também do produto que a gente consome depois, né? Bom, a alimentação é a base de tudo, né? Para a gente é fundamental uma boa alimentação, não pode ser diferente para os animais, né? Então, para todas as espécies animais existem programas nutricionais específicos. Posso dizer a vocês que na área animal a nutrição é muito mais avançada que na área humana, por uma razão muito simples, né? É uma questão econômica fundamental quando a gente pensa em animais de produção de alimentos e também para os animais
domésticos, ou seja, aqueles que estão no convívio com as pessoas, ter uma alimentação adequada para que esse cão, esse gato cresça de forma saudável. E os alimentos, né, eles são compostos, claro, por fontes vegetais, as proteínas que vão ser fundamentais para gerar energia, que vai garantir o crescimento desses animais, no caso de gado, para produzir carne, para produzir leite, por exemplo. Não é só a parte de ingredientes que vão realmente ajudar na alimentação em si, proteínas e tudo mais, mas vitaminas, aminoácidos, minerais, todos os outros componentes que tem cada um deles, né, uma função muito específica para o crescimento dos animais, para a saúde desses animais e para o bem-estar desses animais. Então, a nutrição no segmento animal ela é muito, muito mais avançada por uma necessidade absoluta. Já existem hoje rações, por exemplo, para cães vegetarianos. Não que obrigatoriamente o cão precise dessa ração, porque o cão naturalmente é um ser carnívoro, mas muitas vezes dentro do ambiente familiar, a família tem a opção vegetariana e gostaria que o seu pet, o seu cãozinho, também seguisse uma alimentação vegetariana. E já tem mercados com ração vegetariana disponível. O boi, né, que o pessoal fala, mas eu não como carne, até uma brincadeira, porque na verdade o boi se alimenta basicamente de vegetais, né? O boi está no pasto, ele come capim, só que ele é uma máquina fantástica de transformar o capim em carne, né? Então, mesmo quem come carne, indiretamente é um vegetariano, porque o boi lá atrás, o que ele comeu foi capim, né? É verdade. E que outro aspecto, porque também essa alimentação, ela tem uma formulação fantástica hoje, né? A forma de apresentar, né? A diversidade. Antigamente o cachorro, você ia no açougue, na hora de ir embora, pedir um osso para levar para o cachorro, fazer uma polenta com um bofe para dar para o cachorro. Acabou tudo isso hoje, né? Existe toda uma higiene, uma praticidade, as pessoas compram rações, várias qualidades, quer dizer, toda a parte de apresentação, etc. Tivemos um avanço muito grande nisso tudo, né? Tudo isso se traduz em qualidade, né? Qualidade de vida para o animal, para as pessoas, como se disse, econômico, é muito mais barato, né? Rações até que eliminam o odor das fezes dos animais, né? Tem até um cuidado, às vezes, de fazer suplemento que não venha prejudicar depois os próprios insetos que vão mineralizar as fezes dos bois, etc. Então, nós temos coisa muito sofisticada hoje no trato, uma consciência, vamos dizer assim, ambiental mesmo, né? De quem produz alimento para os animais. O mais importante, Evaristo, do que você comentou, é que no passado, né, realmente o cão, o gato, ele acabava comendo o que sobrava, vamos dizer assim, da alimentação nas casas. Não que isso fosse ruim, né? Logicamente os animais sempre cresceram muito bem e tudo mais. Porém, não eram alimentos balanceados, não eram alimentos completos, não eram alimentos que ofereciam todos os nutrientes que os animais precisavam. Diferente da situação atual, onde de fato, né, toda a composição de ração, o que está por trás da indústria, na pesquisa, e para cada espécie animal os componentes são diferentes de acordo com as necessidades de cada animal e também de cada fase de vida, né? No início da vida, os filhotes têm necessidades muito importantes de alguns ingredientes para garantir que na fase adulta eles estejam adequadamente saudáveis, né? E no caso de animais de produção, por exemplo, as vacas têm que ser muito bem nutridas para que aquele bezerro, a hora que nascer, ele nasça com uma estrutura adequada para poder ter o máximo potencial durante a vida dele. Então, o balanceamento da ração, os componentes nutricionais, toda a pesquisa, o que vem hoje, por exemplo, na questão de sustentabilidade, de redução de emissão de gases que os animais sim emitem. Já existem hoje pesquisas e nutrientes disponíveis para poder minimizar o impacto até nesse nível de emissões de gases, ou seja, o setor de saúde e nutrição animal realmente está muito, muito avançado já. Olha, eu queria te agradecer, o tempo já está praticamente esgotado. É um assunto muito vasto, a gente teria muito para falar. Eu vou convidar você no futuro para voltar. Acho que valeria um dia comentar só sobre os animais de companhia, né? Mas eu te deixo a palavra, olha, para um minutinho assim, no máximo, para o seu encerramento aí final. Muito obrigado pela sua participação, viu, Stefan? Obrigado a você, Evaristo, a toda a equipe. Não, a mensagem final é que o mundo de saúde e nutrição animal, ele proporciona o que é mais importante de tudo, que é garantir o bem-estar animal, né?
Eu acho que essa tem que ser a preocupação de todos nós, né, enquanto proprietários de animais, enquanto profissionais ligados a toda essa cadeia, porque os animais merecem, da mesma forma que a gente, o melhor tratamento, as melhores condições possíveis para a vida deles. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, um prazer enorme estar com você. Parabéns pelo excelente programa que você conduz. Olha, nós que agradecemos e convidamos todos a estar de novo conosco aqui na semana que vem no Brasil Verde. Até lá!